E aí, meus herculoides, como vocês acham que se saiu o presidente Lula no seu primeiro 7 de setembro, depois de 4 anos de tentativa de golpe? Bem, na visão dos bolsonarentos, foi um fracasso total. Olha só o que o Ciro Nogueira escreveu. Ele disse o seguinte: o 7 de setembro é o retrato de Lula 3. O presidente desfilou para ninguém, foi aplaudido pelos áulicos de sempre e vai dizer que foi tudo ótimo. Só um detalhe: cadê o povo do 7 de setembro, Lula? O rei está nu, sem povo, só com aplauso da companheirada de sempre. Olha o que o Eduardo Bolsonaro botou, disse assim: 7 de setembro no Rio de Janeiro. Aí ele botou um videozinho, uma fotozinha de que não tinha ninguém no Rio de Janeiro. E o Nicolas Ferreira, o nosso famoso chupetinha, fala o seguinte, ele diz: Lula, o povofóbico. Depois ele bota: nunca serão, o 7 de setembro nunca será superado. Aí ele bota essa multidão aí, né? Como se fosse real, toda essa multidão aí, que a gente sabe que tem um pouquinho, Photoshopzinho, a gente aumenta um pouquinho, bota um pouquinho pra colar, mas enfim, essa é a ideia de 7 de setembro dos bolsonarentos. Eles acham que tem que ser isso. Então, na cabeça dos bolsonarentos, o 7 de setembro não é mais uma data comemorativa da nossa independência. O que faz muito sentido, levando em consideração que eles não entendem bolufas nenhumas de história. Na cabecinha deles, o 7 de setembro virou uma data de disputa política. Para eles agora, essa data é para medir a popularidade entre os presidentes. Que maluquice, que besteira! Não tem mais nada a ver com Dom Pedro, não tem mais nada a ver com Portugal, não tem nada a ver com liberdade de colônia, nem com Rio de Ipiranga. E olhem, os que se dizem patriotas não querem saber de patriotismo e continuam alienados, fazendo parte de uma mera massa de manobra da extrema-direita. Eu vi uma bonequinha super simples. Então, conseguem entender a pequenininha diferença? Durante o governo de Bolsonaro, eles não foram convocados para comemorar o 7 de setembro. Eles foram chamados para uma tentativa de golpe por 2 anos seguidos, que foi em 2021, em 2022, 2020 não teve, porque a gente estava na época de pandemia. Mas mesmo assim, Bolsonaro ainda foi ali, ainda quis passar vírus para todo mundo e receber vírus de todo mundo. Mas enfim, a gente não está aqui para falar disso. Bolsonaro sabia que não tinha condições de vencer Lula nas urnas. E ele estava com muito medo de sair da cadeira de presidente e perder o seu foro privilegiado. Aí eu pergunto para vocês, por que é que ele estava assim, com tanto medo, hein, gente? Será porque ele sabia das coisas erradas que ele estava fazendo debaixo dos planos, ele e toda a sua cúpula, e que ele seria preso por quem? Xandão. Porque mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Então o que a gente sabe é que uma série de manobras foram feitas, inclusive financiadas com muito dinheiro, tanto pelo Estado, e quando eu digo Estado, estou dizendo presidente, eu estou dizendo governadores, eu estou dizendo prefeitos, tudo bolsonarista, como também por empresários, que inclusive, né, teve uma batida aí na casa de uns 50 e poucos empresários que financiaram os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Tadinha, que barra! Pois bem, essas manobras foram executadas para colocar o máximo de pessoas nas ruas, com o objetivo tanto de intimidar o judiciário e a oposição, como convencer o exército e a classe média a tentar dar um golpe. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas
um homem apenas turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Olha, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eles tentaram, viu, gente? Tentaram, copiando ali os mods de 64, mas tentaram. Bem, para a nossa sorte, eles não têm competência. Eu tô dizendo isso para não dizer assim, eles são burros. As tentativas foram frustradas e ridículas, deixando muita gente presa e muita gente que ainda há de ser presa. Então, dito isso, eu acho que fica claro porque os 60 milhões que fizeram L, que votaram em Lula, não foram para as ruas. Entendeu, meu amigo Bolsonaro? Ah, não entendeu? Não. Oh, tadinho, meu Deus. Ah, não entendeu não, ainda posso, entendeu não. Pois bem, eu vou desenhar para você. Quem vota em Lula sabe que o 7 de setembro é uma data comemorativa para festejar, e a gente é livre para fazer o que quiser, para ir aonde quiser. É uma praia, é um clube, tomar um banhozinho de piscina, é ir no shopping assistir um cinema, é viajar com a família, é ficar em casa com a família, é fazer um churrasco com aquela picanha, com uma cervejinha que agora a gente pode comer, que a gente pode tomar, ou é descansar depois de uma semana aí trabalhando, aproveitar um feriadão que muita gente até emendou, né? Foi quinta feriado, sexta emprestado, aí tem sábado, domingo para voltar aí com carga total para trabalhar, ou se quiser ir ver os desfiles. Tem gente que sempre gostou de ver os desfiles e tal, tá lá para ver o desfile. A gente é livre para fazer isso, a gente não é gado. E eu faço uma pergunta para você: em algum momento nesses dias você viu Lula chamando a esquerda para ir às ruas pela última vez? Convoco todos vocês agora para que todo mundo no 7 de setembro vá às ruas pela última vez. Não, né, bebê? Sabe por quê? Porque Lula é um gênio. Lula usou o 7 de setembro desse seu terceiro mandato para desvincular a data comemorativa da política, de partido, de atos antidemocráticos. O 7 de setembro é do Brasil, independente de político A ou de político B. E a bandeira é do povo brasileiro, independente de partidos. E isso é que a cabecinha pequena de vocês, bolsonarentos, não consegue entender. Que animal inteligente. Olha só, uma pergunta para vocês aqui. Eu gosto de debater. Eu sei que tem gente que é bolsonarista, que assiste meus vídeos, que critica e tudo. Pois bote aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles tentaram roubar a bandeira do Brasil? Por quê? Porque eles não têm uma bandeira própria, porque eles não têm identidade, nem partido o Bolsonaro tem, ele fica pulando de partido, ele não tem uma identidade assim, olha, eu sou isso e pronto. Não, é de acordo com o que o vento levar, é de acordo com o que um partido oferecer de melhor para ele. Então, meu amigo, a gente já conhece a característica de Bolsonaro e dos seus seguidores são do mesmo jeito, tem essa personalidade fraca do mesmo jeito. Olha, eu digo para você, o Lula, ele não precisa pegar a bandeira do Brasil, porque ele sabe que a bandeira é dos brasileiros. Partido político ele tem um dele porque ele fundou, porque ele tem história. Bandeira, ele tem a bandeira dele, a bandeira do PT vermelha. Essa é a bandeira política, diferente da bandeira de todos os brasileiros. E isso é uma característica da esquerda. Todo partido de esquerda tem sua bandeira, tem sua camisa. Não precisa ter que roubar alguma coisa porque não tem a sua própria identidade.
Essa foi pesada. Já notaram que quando precisamos nos expressar politicamente, a gente usa nossa própria bandeira, nossa própria cor, nossa própria camisa. Isso é política. Não tem nada a ver com as cores do Brasil, com a bandeira brasileira, nem com a blusa da seleção. A gente usa a blusa da seleção brasileira e a bandeira quando ou é data comemorativa ou jogos da seleção. Eu faço o que eu posso. Então, meu amigo bolsonarento, para você Ciro Nogueira, para você Chupetinha, para você Carla Zambelli, para você Eduardo Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa. A gente curtiu o nosso feriado do jeito que a gente quis. Não precisávamos mostrar nem provar nada pra ninguém. Mesmo porque o Brasil não tem mais ameaça de golpe. A gente não tem um presidente ameaçando a nossa democracia. A gente vê paz, a gente vê silêncio. A gente não tem mais um presidente atacando ministros do STF, ameaçando ou até mesmo caluniando e difamando. Então a gente fica tranquilo. A preocupação do nosso presidente, do presidente que a gente tem hoje, é com a paz, é com a soberania, é com a ciência, é com a tecnologia, é com o desenvolvimento do Brasil, a preocupação é com a saúde e com a educação, com o histórico, com a história, com a beleza histórica do Brasil e com a riqueza do nosso povo. Já quase no fim do desfile, Lula juntou as mãos com as dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e também o ministro da Defesa. Dia de todo mundo, dia de todos os brasileiros, dia da soberania. Aqui não há partidos, aqui é só brasileiro.